Olá, meus futuros colegas concursados! Eu sou o professor Werner Heck e esse é o canal Defensolândia que vai fazer você se tornar um concurseiro melhor. E hoje eu tô aqui para falar para vocês como revisar os estudos de vocês. Então, fica comigo até o final. Bom, pessoal, revisar é obrigatório ou não é? Acho que a gente deveria começar estipulando isso primeiro aqui no nosso vídeo, né? Então, revisar é importante? Tem vários estudos falando que a revisão faz com que a gente tenha uma absorção maior do conteúdo, rever aquele conteúdo revive, né, o conteúdo na nossa memória e tudo mais. Algumas pessoas dizem que não revisam, mas eu gostaria até de fazer uma emenda nesses discursos de que quem passou em concurso, quem passou no Enem, quem passou no OAB, não revisa. Na verdade, as pessoas acabavam encontrando, essas pessoas que dizem que não revisam, elas acabam encontrando outros meios de revisão que não são especificamente a releitura daquilo que elas já leram em algum momento. Então, eu acho que todo mundo, de alguma forma, revisa, mas cria métodos mais interessantes ou mais excitantes de revisar, como é o caso de fazer questões, também uma forma de revisão, na minha opinião, e aí eles acabam dizendo que nunca revisaram. Então cuidado aí com os conteúdos de internet, falar, eu não reviso de nenhuma forma, e analisem um pouco mais crítica, assim, esse tipo de afirmação que é feita. Então, na minha opinião, revisar é importante e existem vários métodos de revisão, e eu vou falar para vocês sobre esses métodos de revisão aqui nesse vídeo. Antes da gente chegar nos métodos de revisão, acho que é importante falar, eu como professor tenho experiência para falar isso para vocês. Como que o professor cria o material? Acho que a gente tem que partir daí. Um professor, quando ele vai criar uma aula, quando ele vai criar um material para que as pessoas leiam ou algo do gênero, ele sempre pensa em abarcar o maior espectro possível, mas é óbvio que ele vai tentar focar nas coisas que mais caem lá nas provas que vocês vão enfrentar, seja da OAB, do Enem, de concurso público ou qualquer outra coisa, ou até mesmo na faculdade. Então, quando o professor cria o material, ele vai falar sobre as coisas mais importantes, mas ele tem um dever como professor de expandir isso e falar sobre outras coisas que não são tão importantes assim, que não caem com tanta frequência nas provas, que eventualmente nem mesmo o professor lá da faculdade de vocês vai cobrar, ou o professor do ensino médio vai cobrar, mas ele tem o dever de falar sobre esse assunto e eventualmente em algum momento da sua vida esse conteúdo pode ser cobrado. Então pensem nisso. Nem tudo que o professor fala é importante, então vocês têm que criar o filtro de vocês e saberem analisar quais são as questões que mais caem. Então, passa a análise do que o professor falou nas aulas ou do que a doutrina tem nos livros, e tudo mais, passa por essa análise crítica de vocês. Analisar as provas que vocês pretendem fazer, ver quais são as matérias que mais caem. Hoje em dia, para concurso público é muito fácil, tem vários sites que organizam as matérias e tudo mais, vocês conseguem fazer isso de uma forma bem rápida. A partir do momento que vocês têm isso, é onde vocês vão focar quando estiverem estudando. Então é óbvio que a revisão, ela exige que vocês leiam, obviamente, o conteúdo uma primeira vez, de forma completa e, na minha opinião, sem muita pretensão e sem muito detalhismo num primeiro momento. É óbvio que esse é o primeiro contato com aquele material que vocês estão tendo. Depois, vocês vão ter um segundo contato, que é esse momento da revisão, que vocês podem ser um pouco mais críticos e até mesmo já começar a levar para o lado exatamente do que mais cai nas provas e tudo mais. E aí, eu até sugeriria que vocês fizessem um resumo. E um resumo, gente, ele é uma versão menor daquilo que vocês estão aprendendo. Então não tem como um resumo ser maior. Fique esperto aí que quando o teu resumo está muito grande, quer dizer que você está abusando ali do que você está escrevendo, você está quase fazendo uma degravação daquilo que foi falado pelo professor. Então fiquem atentos, o resumo ele tem que ser menor. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa de revisão, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Muita gente fala pra mim, nossa, eu não consigo revisar porque a minha revisão demora muito. Provavelmente porque o resumo tá muito grande. Então,
Diminuam esse conteúdo que vocês estão criando aí, porque ele está grande demais, e pensem nisso que eu falei. Nem tudo que está nos livros, nem tudo que o professor fala é realmente importante, vai realmente cair na prova que vocês estão se preparando. Então façam esse filtro aí do que vocês precisam ter nesse conteúdo que vocês vão rever. Pessoal, mas antes de eu continuar, se vocês estão gostando desse vídeo aqui, deixem o seu like, é muito importante para eu entender que esse é o tipo de conteúdo que vocês querem continuar vendo aqui no canal. E também se inscrevam e ativem as notificações para vocês não perderem nada do que eu publico aqui, porque eu tenho certeza que todos esses conteúdos aqui vão fazer a diferença para vocês na hora das provas. Outro detalhe, algumas pessoas falam de revisão diária, outras falam sobre revisão semanal, outras falam mensal ou bimestral, enfim, eu não diria que nenhuma revisão pode ser maior do que bimestral, trimestral, enfim. Vocês devem ficar dentro desse estigma aí de diária, semanal, mensal ou bimestral, mas aí é importante. Quanto mais peso a matéria tem na sua prova, mais recorrente deve ser essa revisão. Ou seja, nem toda revisão tem que ser diária, nem toda revisão tem que ser semanal, nem toda revisão tem que ser mensal ou bimestral. Eu fazia dessa forma, pegava as matérias mais importantes e revisava mais vezes elas. Por exemplo, na minha pretensão de concurso público para defensor público, que é o que eu sou hoje, eu precisava saber bastante de penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo. Essas são as matérias base. Então eu fazia praticamente uma revisão diária do que eu tinha estudado. Quando estudava essas matérias, eu fazia uma revisão diária. Depois eu vinha com matérias um pouco menos importantes, eu diria, porque o peso dela na prova, o peso dessas matérias não era tão grande, ou caía pouco, ou era muito concentrado num único tipo de conteúdo. Consumidor, direito coletivo, enfim, essas matérias um pouco menos recorrentes e que não eram tão densas assim. Esse era o exemplo que eu utilizava. Então, isso eu fazia semanalmente e chegava até a fazer revisões mensais dos conteúdos que tinha menos ainda, que menos caía dentre as matérias que eu mais via, ou seja, eu dava ordens de preferência. Então, quanto mais importante a matéria, quanto mais importante aquele conteúdo, eu revisava ele com maior proximidade de tempo, porque eu sabia que na hora da prova ele ia ser mais exigido de mim e eu precisava ter esse conteúdo mais pronto na hora lá da prova, tá? Outra forma de revisar, e aí isso eu estava falando só de reler conteúdo, fazer questões, né? Não é só reler, mas sim fazer questões. Tem mapas mentais, tem também os flashcards. Flashcards são aqueles cartões, né? Um cartãozinho que você bota um conceito ou bota algum conteúdo ali, e o que é aquele conteúdo e o que você precisa saber está na parte de trás. Então você lê primeiro a parte da frente desse cartãozinho e você tenta lembrar o que está escrito atrás desse cartão. Você mesmo pode fazer em casa esses cartões. Eu comprei mapas mentais, eu comprei flashcards, e no final das contas, esse tipo de revisão não funcionou para mim, mas eu não posso excluir que isso não possa ser bom para você. Então tente fazer sua revisão com mapas mentais, tente fazer sua revisão com flashcards, tente fazer sua revisão com questões, tente fazer sua revisão somente relendo o resumo que você criou ou até mesmo o próprio material, se você tem mais tempo. E aí entra outro fator, né? O fator tempo. Quanto mais tempo eu tenho, mais capacidade eu tenho de revisar periodicamente. Quanto menos tempo eu tenho, menos capacidade eu tenho de fazer isso. Então eu também dimensionava o meu tempo de acordo com o que eu tinha disponível para estudar. Teve momentos em que eu tinha disponibilidade de estudar 4, 6 horas diárias. Nesses momentos eu revisava mais, eu usava mais esse tempo também para revisão. Quando eu tinha menos tempo, 2 horas, 1 hora, às vezes era um momento muito crítico no meu trabalho, ou por questões familiares, ou por questões mentais, às vezes a gente não rende. Eu diminuía a intensidade das revisões. Algumas pessoas dizem que isso é um erro também fazer, mas funcionou para mim porque eu não queria parar de estudar e eu já tinha um bom conteúdo nessas épocas que eu tive essas dificuldades, então para mim funcionou. Então eu peguei nos momentos mais difíceis, eu redimensionava.
Não tenham medo, gente, de rever as suas metas de estudo. Eu coloquei uma meta que eu vou estudar tantas horas por dia e vou revisar tanto tempo, né? O 10% daquele tempo que eu estudei eu vou revisar, ou 20% do tempo que eu estudei eu vou revisar. Não tenham medo de rever suas metas de acordo com o que vai acontecendo na vida de vocês. Então, o estudo, as metas, as formas de estudo, elas são dinâmicas. Vocês têm que o tempo inteiro ficar reajustando para as suas realidades, para as suas realidades. Então, eu estou com um problema familiar, eu estou com dificuldade no trabalho, ou a escola está muito apertada, épocas de prova, muita prova. Às vezes, no momento de prova, não é a hora de você ter mais conteúdo. Talvez seja a hora de você revisar mais o seu conteúdo para que, quando você veja uma questão que você sabe ou que você estudou, você vai saber responder. Então, calculem isso também. Esse é outro detalhe. Quando eu estava nas 2 últimas semanas, mais ou menos, para uma grande prova de concurso, algo do gênero, como foi o caso da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal e até mesmo do Ministério Público de Santa Catarina, onde eu também avancei bastante nas etapas lá, eu parava nessas 2 últimas semanas da prova e só revisava e fazia questão, né? Na verdade, a minha grande forma de revisão era ler os meus resumos e fazer as minhas questões. Foi com esses 2 métodos que eu me ajustei e consegui, então, melhorar o meu desempenho como concurseiro. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e a gente se fala, então, na próxima. Até mais. Tchau, tchau.